deputado Ottoni de Paula, em live transmitida por suas redes sociais, relatou que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi mencionado em um esquema de corrupção que envolve as verbas destinadas ao controle da pandemia. O deputado contou que um delator, Edson Torres, relatou ao Tribunal Misto que julga o impeachment do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, detalhes de uma reunião entre o secretário de Saúde Pública do Estado e o advogado da organização social IABAS. A reunião ocorreu no gabinete do então ministro da Saúde, Mandetta. Conforme explica o deputado, após a reunião no gabinete de Mandetta, a organização social, que estava proibida de participar de licitações na cidade do Rio de Janeiro, foi mantida na administração do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e posteriormente foi encarregada dos hospitais de campanha do Estado, quando teria recebido quase R$1 bilhão sem licitação. O deputado Ottoni de Paula afirma que oficiou a subprocuradora Lindora de Araújo para que informe se a delação premiada do secretário de Saúde, Edmar Santos, inclui o acordo feito com o IABAS no gabinete do ex-ministro. O deputado aponta que o ex-ministro poderia ter feito outros esquemas semelhantes durante seu mandato. Ottoni disse: "Agora estamos começando a ver que o IABAS tinha um padrinho. E quem era o padrinho do IABAS? O ministro da Saúde." Ottoni apontou ainda que, sem o Tribunal Misto do Impeachment, as informações poderiam não ter chegado ao governo federal. O deputado disse: "Este, que pode ser o grande padrinho da corrupção no Rio de Janeiro, iria continuar sendo aplaudido pela grande imprensa." Assista. Olá, campeão, olá, campeã, tudo bem? São 21 horas mais 30 minutos, 21 horas e 30 minutos. Nós vamos começar uma live que eu julgo ser importantíssima. Portanto, eu quero já começar, pedir que você compartilhe, porque a live de hoje é sobre a máscara de Mandetta. Sim, Luiz Henrique Mandetta, o todo-poderoso ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, tão louvado pela mídia, tão aplaudido por alguns esquerdopatas ou por todos os esquerdopatas. Pois bem, o grande Luiz Henrique Mandetta tem o seu nome envolvido no maior esquema de corrupção com dinheiro público já visto na história do Brasil e na história do estado do Rio de Janeiro. Quem puder, compartilha. Vamos lá. Em depoimento ao Tribunal Misto, que está analisando as provas contra o ex-governador Wilson Witzel, um dos delatores em depoimento, Edson Torres, diz que no gabinete do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, portanto, esta reunião foi entre Edmar Santos, o secretário larápio da Saúde Pública do Estado do Rio de Janeiro, o secretário Mão Grande, que foi o grande capitão do esquema da corrupção aqui no Rio de Janeiro. Claro que ele tinha superiores. Ele foi a uma reunião em Brasília, no gabinete de Luiz Henrique Mandetta, onde foi solicitado a ele, pelo advogado do IABAS, o IABAS, aquela organização social, que na verdade é uma grande organização criminosa, que recebeu de dinheiro público quase quase um bilhão de reais,
sem licitação, para montar os hospitais de campanha do Rio de Janeiro, e todos já sabem o que aconteceu nestes hospitais de campanha do Rio de Janeiro. Pois bem, foi feita uma reunião entre o Edmar Santos e o senhor Roberto Bertolo, advogado do Iabas, na sala, no gabinete do ministro Luiz Henrique Mandetta, onde o senhor Roberto Bertolo estava solicitando, em nome do ministro Mandetta, que a organização social Iabas não fosse retirada da administração do hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Esta organização social, a Iabas, não estava conseguindo gerir o hospital Adão Pereira Nunes. Quando o Estado resolveu intervir para tirar o Iabas, o pedido para que o Iabas não saísse da gerência administrativa do Hospital Adão Pereira Nunes, que é um hospital estadual, foi feito dentro do gabinete do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Olha a gravidade. Ora, o pedido saiu de dentro do gabinete de Mandetta dizendo: deixa Iabas operar o Adão Pereira Nunes. E a partir daí, a relação com Iabas tomou um vulto imenso quando a pandemia chegou aqui no Brasil e o dinheiro público federal começou a ser jorrado no Estado. Foi então que a grande operadora do esquema da corrupção foi aquela mesma OS, foi aquela mesma organização social que do gabinete do ministro Luiz Henrique Mandetta foi feito um pedido para que ela operasse, continuasse operando, mesmo com a insatisfação do povo, o Hospital Adão Pereira Nunes. Antes disso, não havia qualquer relação entre o Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Estado, e o Iabas. Esta relação, que se tornou promíscua, é patrocinada dentro do gabinete do ex-ministro Mandetta. E por que eu estou repetindo isso? Porque eu pensei cá com os meus botões. Será que consta na delação do Edmar Santos? O Edmar está solto, o Edmar está trabalhando, o Edmar está prestando serviços como funcionário, como servidor do Estado, como se nada tivesse acontecido. Nem o seu salário foi tocado. Aliás, nenhuma investigação feita pelo governo do Estado ele se submeteu. Está vivendo a vida como um cidadão comum, como um cidadão qualquer. Pois bem, na delação do Edmar, que trouxe a ele o benefício de estar livre agora, tomando os seus vinhos caríssimos, eu lhe pergunto, consta na delação a grave denúncia feita em depoimento ao Tribunal Misto pelo senhor Edson Santos? Consta o que o senhor Edson Santos, aliás, desculpe, Edson Torres, consta o que o senhor Edson Torres disse ao Tribunal Misto na delação do Edmar? Ou na delação que o Edmar fez
fez ao Ministério Público, não consta o nome do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Pois bem, eu já solicitei aos meus advogados para que façam um ofício, oficializem a subprocuradora Lindora Araújo, subprocuradora da PGR, para que ela diga se na delação de Edmar Santos consta que o acordo com o Iabas foi feito no gabinete do ministro Mandetta, do então ministro da Saúde Mandetta, tendo como condutor do acordo o senhor Roberto Bertoldo, que vem a ser advogado da organização social. Bem, depois desse ofício, se a resposta, aliás, depois do ofício não, no ofício, o meu pedido será que, se o Edmar Santos ocultou essa informação, que todo benefício da delação premiada que hoje o beneficia seja cancelado. Por quê? Porque um dos princípios do benefício da delação premiada é que o delator conte tudo aquilo que ele sabe. Não oculte nada, nenhuma das suas participações no processo que ele está sendo investigado ou cujo nome dele tem a participação. Ora, como que o Edmar Santos ocultaria que o primeiro pedido pelo Iabas, que o primeiro pedido para se manter essa organização criminosa que é o Iabas, que roubou do estado do Rio de Janeiro milhões de reais e foi a grande patrocinadora do esquema que o Wilson Witzel montou da roubalheira durante a pandemia no estado do Rio de Janeiro, como que ele oculta que o primeiro contato dele com o Iabas foi através de uma solicitação patrocinada pelo Luiz Henrique Mandetta e conduzida pelo advogado do Iabas no gabinete do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Se ele não declarou isso, se ele não delatou isso, toda a sua delação, todo o benefício da sua delação não deve ser mantido. Meus advogados amanhã estão oficiando a subprocuradora Lindora Araújo e pedindo o cancelamento dos benefícios decorrente da delação que o Edmar fez, caso ele tenha ocultado essa informação vital, importante, que traz Luiz Henrique Mandetta para o olho do furacão do grande esquema de corrupção do estado do Rio de Janeiro. Aí, minha gente, para terminar, eu fico pensando cá comigo, pedindo que você compartilhe essa live. O que não foi feito de esquema por esse cidadão Mandetta enquanto ele foi ministro da Saúde? Hein? Quantos esquemas de corrupção não foram organizados dentro do gabinete desse cidadão que saiu atirando em Bolsonaro, que até ontem era o arauto da moralidade,
da saúde, da boa gestão, o grande gestor da saúde. Bem, se ele é um grande gestor da saúde, eu não sei. O que eu sei é que o esquema que quebrou e que quebrou meu estado e que matou centenas de fluminenses, o esquema tem a digital do Mandetta. O esquema tem a digital de Luiz Henrique Mandetta, que tem que se explicar. Tem que se explicar. Porque ele, quando cede seu gabinete, quando libera seu gabinete, quando libera o espaço público e libera a sua sala para que um esquema de proteção de uma OS criminosa seja feito a partir de Brasília, dentro do seu gabinete, desculpa, esse cara é um patife, esse cara é um ladrão, esse cara é um safado, esse cara é um bandido, esse cara não vale o papel higiênico que você usou ontem para limpar as suas nádegas. Luiz Henrique Mandetta deve explicações à justiça. E como deputado federal do estado do Rio de Janeiro, eu não vou deixar barato. A subprocuradora Lindora Araújo terá que responder e terá que dizer se consta na delação premiada deste vagabundo do Edmar Santos o acordo feito no gabinete do ministro Mandetta com o advogado do Iabas, Roberto Bertoldo, denunciado em depoimento pelo senhor Edson Torres ao tribunal misto que julga o impeachment de Wilson Witzel. É muita safadeza, é muita sem-vergonhice. É por isso que ele queria tanto o Ministério da Saúde. É por isso que saiu atirando em Bolsonaro. É por isso que a grande mídia veio transformando este que pode se transformar no próximo responsável pelas centenas de mortes que o meu estado teve. É por isso que esse camarada agora, ele sai atirando em Bolsonaro. Por quê? Porque perdeu a teta. E quando eu falo a teta, não é só a teta de ser ministro, mas é a teta de transformar um espaço público em um escritório do crime organizado. Porque patrocinar, ser o patrocinador desta OS, que já tinha por graves erros administrativos, já tinha sido proibida de participar de licitações na cidade do Rio de Janeiro. Mas foi contemplada com quase R$1 bilhão do dinheiro federal que era de combate à pandemia. Agora nós estamos começando a ver que o Iabas tinha um padrinho. E quem era o padrinho do Iabas? O ministro da Saúde? O secretário Edmar, para agradar o ministro da Saúde, traz o Iabas, essa organização criminosa,
cujo grande legado que vai deixar para a saúde do Rio de Janeiro são os mortos pelo coronavírus. Mandetta, quem te viu, quem te vê, hein? Agora, impressionante como é que o presidente Bolsonaro tem cheiro para ladrão, hein? Como é que ele sente cheiro de vagabundo longe? Parabéns, presidente. Agora, só uma coisa, presidente. Uma crítica. Precisou o senhor Edson Torres falar, denunciar a participação de Mandetta no esquema do Iabas aqui no Rio de Janeiro? Presidente, onde está a máquina de informação do governo federal? Presidente, onde estão as informações do governo federal? Não é possível. Não é possível que agora a gente só saiba que Mandetta participou do esquema da patifaria que fizeram com o dinheiro público da pandemia aqui no Rio de Janeiro, porque o Edson Torres denunciou. Que vergonha, presidente! Que vergonha! Onde está a BIM? Onde está o serviço de informação do governo federal? Que serviço de bosta! É esse serviço de informação que está à sua disposição. Ou então, quem tinha que lhe contar o que está acontecendo não está lhe contando, presidente. Aí o senhor está tomando uma bolada nas costas. Quer dizer que se o Edson Torres não denuncia, a gente não ia saber do Mandetta. O assunto ia passar batido. E esse que pode ser o grande padrinho da roubalheira no estado do Rio de Janeiro, ia continuar sendo aplaudido pela grande mídia e pela grande imprensa, que na verdade deu uma publicidade bem ligeira a isso tudo. Afinal de contas, eles precisam de Mandetta forte para prejudicar o senhor presidente Bolsonaro. Então, fica aqui, meu querido presidente, uma crítica. O serviço de informação do governo federal, do seu governo, é de uma qualidade vergonhosa, presidente. Não está à sua altura. Ou o senhor mexe, ou o senhor vai ficar sempre sendo o último a saber. E informação, presidente, hoje vale mais do que ouro, vale mais do que dinheiro. Um abraço. Quem puder, compartilhe, porque a máscara do Mandetta já caiu.